Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso projeto Santidade nas Sagradas Escrituras. Eu sou o Jean, faço parte da Missão Unicristo, responsável pelo Ministério de Pregação dentro da nossa futura comunidade. Irmãos, venho trazer a vocês um personagem incrível na palavra de Deus. Venho trazer o patriarca Jacó. Se nós formos olhar as Escrituras e estudar um pouco sobre Jacó, nós vamos ver a importância dele no contexto santidade para nós. Veja, se nós olharmos Abraão, Isaac, nós vamos enxergar em Jacó não só ele trazendo deles a tradição, trazendo deles todo o conteúdo, todo o carinho, toda a força de Deus. Jacó, ele espontaneamente demonstra a nós, através das suas ações, como nós devemos nos comportar junto à santidade. Mas veja só, irmãos, não é só no contexto santidade, mas num contexto da nossa ação perante a santidade. Muitas vezes nós falamos da santidade em contexto superficial. Como assim superficial? Nós damos instruções para vocês, mas essas instruções muitas vezes elas são algumas teorias. Mas na prática, como esses homens viveram esse contexto? Ou como nós vamos viver esse contexto na prática? Veja bem, qual é a sua luta? É isso que nós precisamos entender. A nossa luta ela é ligada inteiramente a Deus para vivermos uma vida santa. Então Jacó ele demonstra isso para nós quando nós pegamos a palavra e lemos sobre ele. Veja, Jacó, o nome de Jacó, a tradução é calcanhar. Por que calcanhar? Se nós olharmos nas Escrituras, um pouquinho no começo da história de Jacó, fala que ele nasceu, ele segura o calcanhar de Esaú, seu irmão. E ali mostra o quê? Que Jacó ele se levanta como o segundo filho, não o primogênito. Então ele nasce segurando o seu irmão. Mas nós entendemos um pouquinho sobre a história dele quando a gente olha para quando Rebeca, ela conversa com Deus e Deus fala: olha, Rebeca, essa confusão, essa movimentação dos seus filhos em seu ventre, essa briga que existe entre eles em seu ventre, significa que haverá briga na descendência deles. São duas nações distintas, duas nações diferentes. E o mais novo governará sobre o mais velho. Então, quando nós enxergamos isso, quando nós enxergamos essa situação, nós vamos entender que não é só a questão de ser puxado pelo calcanhar do irmão, mas significa que nós nos submetendo a alguém que é maior do que nós, porque o primogênito ele tem a preferência do pai, nós submetendo a eles, nós conseguimos chegar ao lugar aonde nós precisamos estar. Se nós sendo humildes, nós sendo pessoas simples, nós conseguiremos chegar ao lugar que nós sonhamos, que é o céu. Mas como nós vamos chegar? Veja comigo na palavra de Deus em Gênesis capítulo 32. A partir do versículo 23, diz assim para nós: naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente, e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. E alguém lutou com ele, até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou. Enquanto lutava com ele, ele disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Ele retomou: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevalecestes. Até aqui, irmãos, é palavras do Senhor. Graças a Deus. Veja, ele tem um encontro. Ele tem um combate. A palavra de Deus, ele coloca esse combate contra alguém. Quem que é esse alguém? São Jerônimo, ele nos ensina
que nas traduções a palavra ela não dá o nome de uma pessoa. Ela não explicita quem que é. Ela não mostra quem que é. Ela não mostra para nós a pessoa que foi colocada. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizer que ele prevaleceu sobre o homem e perante a Deus. Mas como assim, Jean? Perante a Deus. Então a simbologia vai nos informar que talvez a presença desse alguém era a ação de um anjo de Deus. Era a ação de um anjo. Só que logo mais para frente nós vamos ver que Jacó ele coloca o nome do lugar dessa luta de lugar aonde ele viu a face de Deus. Irmãos, nós sabemos que se nós enxergarmos a face de Deus, nós já somos dignos do céu. Então nós não conseguiríamos atingir, nós não precisaríamos viver nessa terra, porque nós já enxergamos a face de Deus. Mas o que acontece? Jacó, por sua vez, ele se depara com uma situação diferente. Ele está lutando com alguém que é desconhecido até um certo momento. Mas ele vê que na luta, ele está prevalecendo a sua força, ele está ganhando, ele está lutando. E a pessoa que está lutando com ele está perdendo. Mas de repente, por um ato, essa pessoa consegue lhe ferir. Jacó, então, vê o dia raiar, ele olha para essa pessoa e fala, olha, deixe-me ir. O dia já está acabando. Aí ele fala, não sairia daquele lugar sem receber a bênção daquela pessoa. Irmãos, ele já nota que não é algo simples, mas é algo divino. É algo de Deus. É a ação de Deus nessa luta. Jacó ele estava indo para se encontrar com Esaú. Jacó ele estava indo para se submeter a Esaú. Veja, ele estava indo ao encontro do seu irmão para lhe dar ofertas ao seu irmão para ele se submeter. Porque ele precisava fazer esse reinado do seu pai, esse reinado que foi prometido a eles, começar a deslinchar. Mas o que acontece? Jacó, por sua vez, ele enxerga a necessidade de ir até o seu irmão, ele se submeteu ao seu irmão, e existe esse combate, essa luta. Aonde eu quero chegar? Qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Por que eu digo isso, irmãos? Muitas vezes nós estamos presos às nossas vontades, aos nossos desejos, e muitas vezes nós não reconhecemos para quem precisamos, para o que nós precisamos lutar, por onde nós precisamos lutar, a quem nós precisamos lutar. Irmãos, veja bem, Deus, ele tem um embate, ele tem um combate conosco todos os dias. É o combate da vontade de Deus contra a nossa vontade. É um combate de Deus sonhando conosco contra os nossos sonhos, contra as nossas verdades. E é esse combate que muitas vezes nos tira do caminho da santidade. É esse combate que nos tira do caminho aonde Deus sonhou, onde Deus desejou. Se nós enxergarmos tudo isso que Jacó vivenciou, Jacó desde o começo, segurando o calcanhar do seu irmão, sendo o desprezado, ele perdendo o ser o primogênito, ele perdendo isso daí, nós enxergamos que há nele a vontade de querer seguir a vontade de Deus. Por isso a luta, por isso existe essa luta, por isso existe esse embate, por isso existe esse, vamos dizer assim, combate entre Deus e Jacó, entre o anjo do Senhor e Jacó. Porque era o momento, era a hora de Deus dizer a Jacó, olha, eu estou te abençoando, porque você está perseverando, você está lutando, você está buscando. Quantas vezes Deus tem lutado contigo? Quantas vezes Deus tem sonhado com você? Quantas vezes Deus tem entrado no combate contigo? Um combate no qual Ele fala, olha, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou junto contigo para nós vencermos as coisas desse mundo, vencermos as dificuldades desse mundo, vencermos as complicações desse mundo. Deus, Ele sonha a todo momento, a todo instante com a gente, só que nós não entramos nessa luta com Deus. Nós não entramos nessa luta com o Senhor. Nós não entramos nessa luta com o nosso rei. E veja, Deus ele modifica o nome de Jacó. A partir desse momento não é mais calcanhar o significado. A partir desse momento tu és Israel. Tu és Israel. Bento XVI em uma catequese dele sobre a história de Jacó, Bento XVI ele diz o seguinte, olha, Deus ele modifica o nome de Jacó. Porque naquele momento Deus ele está falando para uma nação, por isso coloca o nome de Israel. Ele está falando para uma nação.
Uma nação cujo Deus é forte, cujo Deus vence. É esse o significado de Israel. Deus forte, Deus vence. É isso que Deus sonha conosco. A modificação do nome de Jacó é uma expressão de Deus para nossas vidas. Quantas vezes nós entramos nesse combate? Quantas vezes nós entramos nessa luta e nós perdemos por falta de vontade, por falta de desejo, por falta de querer estar com Deus. E muitas vezes, irmãos, Jacó ele permanece até a aurora, até o sol nascer. Jacó ele permanece, ele é ferido na coxa, ele começa a sentir essa dor. E a partir desse momento ele começa a caminhar com essa dor. E muitas vezes, irmãos, a gente é ferido no coração, é machucado no coração, e nós não sabemos como continuar, como estar em Deus. Aí entra a vida de oração. Aí entra esse combate com Deus. Esse combate, Jacó, ele traduz a nós como uma vida de oração. Bento XVI, em sua catequese, ele ensina isso para nós. É como se fosse uma vida de oração. É o nosso combate com Deus, a nossa ação com Deus, a nossa união com Deus. E Deus, ele insiste muitas e muitas vezes. Parece que Deus vai dando a pancada em nós e nós vai aceitando a pancada, vai aceitando. E nós não estamos ali com Deus num embate, numa luta constante. Irmãos, veja, não é aquela luta que nós imaginamos. Nossa, eu vou apanhar para me perder. Não, é uma luta para você vencer, para você se tornar forte igual Deus é forte, para você se vencer igual Deus vence, irmãos. É isso que eu quero dizer ao seu coração, é isso que eu quero dizer à sua vida. Veja, nossa oração, nossa intimidade, nossa união com Deus não significa que nós vamos perder. Mas se tiver uma derrota na nossa luta com Deus, é a derrota do nosso coração unido ao coração de Deus, da submissão do nosso coração ao coração de Deus. Essa é a derrota que Deus sonha para nossas vidas. É até estranho soar desse jeito, mas a derrota é que o nosso coração se perca no coração de Deus, se una ao coração de Deus. Essa é a derrota, esse é o sonho de Deus para nós. É a única derrota que Ele sonhou para nós. A derrota da humilhação do nosso coração perante ao dele. Porque, irmãos, a partir do momento que você se humilha diante de Deus, que você se coloca na graça de Deus, o seu coração, unido ao dele, começa a vencer. Porque você se torna forte, você se torna um membro de Israel, você se torna um membro do povo escolhido, você se torna um membro, da igreja, do corpo místico de Deus. Veja, irmãos, há uma luta, há um combate para nós travarmos. E a santidade expressa isso. A santidade é esse desejo de combater. Mas combater o quê? O nosso coração. Combater as coisas desse mundo para se unir a Deus. E quantas vezes nós estamos nos perdendo? Nós estamos perdendo nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos colocando na luta, já caídos, já jogados ao chão, sem chance de respirar sequer. Veja, irmãos, Deus quer te levantar para ter uma luta, mas não uma luta, de uma vez na vida, não, é uma luta eterna, é uma luta que começa hoje e só vai terminar quando nós encontrarmos com Deus face a face no céu. Quando nós encontrarmos com Deus e ir ali em Deus e enxergar que valeu a pena lutar, valeu a pena estar com Deus, valeu a pena manifestar o nosso coração diante de Deus, entregar, se debruçar a Deus, valeu a pena. Qual é a luta que você precisa viver? Qual é o nome que você precisa mudar? Talvez o seu nome, talvez a sua história está sendo levada por outras pessoas. Talvez você está sendo levado por outros alguém, pessoas que estão aí fora que só querem saber de te destruir. Mas Deus, Ele vem te tirar dali e falar: olha, eu sou o Deus forte, Israel. Eu sou o Deus que vence, Israel. Se retira da lama que você se colocou e começa a caminhar comigo. Porque, irmão, veja bem, quando nós olharmos para Deus, quando
nós vencermos esse combate todos os dias, todos os momentos, quando nós vencermos, nós vamos encontrar com Deus face a face. Aí será só alegria, aí será só felicidade, aí será um amor eterno, aonde o nosso coração unido com Deus no céu, viveremos a graça de Deus, viveremos o encontro com Deus. Veja como Jacó expressa a santidade para nós. Ele retira do irmão a primogenitura, a princípio. Retira, porque ele sabe que é os pequenos que serão exaltados. São os humildes que serão exaltados. São os humildes que alcançarão o reino dos céus. Porque é os humildes que têm as batalhas mais difíceis, que têm as complicações da vida, que têm as misérias dessa vida, os sofrimentos são aumentados. São os humildes que o inferno não consegue enxergar. O inferno não consegue enxergar o humilde, sabe por quê? Porque o humilde se esconde. Ele se esconde. Ele se esconde em Deus. E esse esconder-se em Deus faz o inferno ficar e tentar derrubá-lo, mas não consegue. Porque ele luta com Deus. Ele não luta com homens de carne. Ele luta com Deus. Ele luta com o Senhor. Ele está com o Senhor. Por isso, irmãos, permanece firme. Permanece firme no seu sonho, no seu projeto. Mas antes de tudo, coloque os sonhos e projetos de Deus à frente. E você vai ver que pela força da sua oração, essa luta diária junto com Deus vai te levar a encontrá-lo face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, irmãos.